Mais um HCP Mind, muito feliz aqui, tá recebendo nosso amigo Luigi. Como todo encontro, eu vou pedir aqui para uma pessoa fazer nossa oração, em especial hoje o Guilherme, pedir para o Guilherme fazer nossa oração inicial, para que o Luigi possa conduzir o nosso Mind de hoje. Se ele estiver ouvindo, já vai ser rápido, senão ele está no parque com os filhos. Ih, rapaz, tem alguém com fone ruim e o Guilherme sumiu. Ele caiu. Ele caiu, ele está fazendo um passeio do lado de fora, igual o Raul. Mas vamos lá, faça você Eu vou fazer a oração. Vamos lá. Vamos embora. Senhor, muito obrigado por mais essa reunião. É uma satisfação estar com nossos irmãos aqui. E quero, primeiramente, te agradecer pela oportunidade, pelo dom da vida nossa, da nossa família, dos nossos amigos. Pai, eu te peço que venha abençoar nosso irmão Luigi para que ele possa compartilhar esse assunto tão importante, principalmente nos dias atuais. Que o Senhor dê sabedoria, direcionamento e que nós temos certeza que será uma bênção suas palavras e que a gente possa impactar muitas pessoas ao nosso redor. Amém. 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 Bom, deixa eu dizer uma coisa rapidamente. Eu escolhi falar sobre esse tema inicialmente porque é um tema que eu estou sempre futucando dentro do HCP para todas as pessoas, principalmente para o Gabriel e para o Emerson, que são os líderes nossos lá. O Emerson até já trouxe esse tema, mas a gente foi, de uma certa forma, atropelado pelo Covid, e aí a coisa mudou, e eu entendo isso perfeitamente. Por que a gente fala de ansiedade e por que a gente tem que conversar sobre isso um pouco? Eu queria inicialmente dizer que eu não vou fazer uma palestra técnica, porque essa palestra, diferentemente de todos os HCP Mind que eu tenho encontrado, são pessoas que estão falando do seu dia a dia, de coisas que elas estão fazendo no seu dia a dia. E o meu dia a dia não é psicologia. Psicologia é uma paixão que eu tenho, e eu me dedico a ler, gosto do assunto, estou sempre interessado, porque a psicologia lá atrás, quando eu tinha 18 anos e fui entrar na faculdade, eu descobri que eu queria fazer psicologia porque eu queria uma forma de ajudar o meu semelhante. Eu acho que ninguém acorda para errar na vida. Ninguém é ruim apenas porque é ruim. Eu acho que todos nós, o bolo é bom se a farinha que você usa e tudo isso for de boa qualidade. E uma pessoa que vem... Cada um de nós é feito de uma forma, a família de cada um de nós é constituída de uma forma. Então, eu sempre achei a psicologia uma coisa interessante. Nós vamos falar sobre ansiedade, angústia, medo e insegurança, que são 4 coisas que é importante aqui. O meu interesse aqui não é ir muito fundo nisso, porque são assuntos extremamente... Quando você começa a entrar muito nisso, eu ia precisar de 4 horas para falar razoavelmente alguma coisa. E o tempo aqui, eu quero lançar algumas ideias e depois a gente bater um papo, como a gente sempre faz, sempre nos assuntos do HCP. Na realidade, a gente comete um erro muito grande, todos nós, né, em conceituar mal as palavras. Às vezes, isso é um defeito que a gente tem. Então, por exemplo, você chega e diz para uma pessoa assim, no Brasil, você diz assim, o fulano é ignorante. Na realidade, você está depreciando aquela pessoa. Você chamar ele de ignorante, você está chamando que o cara é grosso, que o cara é grosseiro. E, na realidade, a palavra ignorante não tem nada a ver com isso. Ignorante é aquele que ignora. Eu sou ignorante em medicina. E se eu estiver conversando com o médico e ele dizer, não, você está falando isso porque você é ignorante, eu vou dizer, não, é verdade, você tem razão. E não vou me ofender com isso. Quando a gente fala ansiedade, angústia, medo e insegurança, há uma tendência da gente achar que isso tudo está dentro, é a mesma coisa. E não é. Ela foi diferenciada ao longo do tempo, da sabedoria do homem, ela foi se diferenciando à medida em que o homem foi evoluindo na questão médica, na questão dos comportamentos e as suas escolas que estudam comportamento. Então, eu queria começar dizendo o seguinte, por que eu falo muito em ansiedade? Segundo uma pesquisa que foi feita há cerca de 3 anos atrás, 81% da população economicamente ativa
ela é ansiosa. Ela tem um processo de ansiedade em 81% da população economicamente ativa do mundo. É uma quantidade imensa de pessoas que são diagnosticadas como pessoas que sofrem de ansiedade. Ansiedade, a gente fala sofrer de ansiedade, porque não existe ansiedade boa, ansiedade gostosa. Ansiedade é uma coisa complicada na vida de todos nós. Existe um parâmetro, quem está dentro do parâmetro é normal, entre aspas, sofrer esse processo. E tem as pessoas que ultrapassam para cima ou para baixo. E a ansiedade é um mal que pode levar muito facilmente à depressão as pessoas que estão muito abaixo. Ou seja, as pessoas que sofrem processos. Síndrome de pânico, ela inicia com um processo forte de ansiedade e uma série de outras patologias emocionais, elas vêm da ansiedade. Freud, tem pessoas que comentam, não, a ansiedade é uma coisa do mundo moderno, tudo as pessoas acham que foi descoberto agora, que isso não existia no mundo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, não se tinha ainda o câncer como uma doença que atingia as pessoas. Então, todo mundo, o sujeito tinha uma ferida enorme na perna, que era um tumor, aí a pessoa dizia, não, ele tem uma tuberculose na perna. Eu sempre achei isso muito esquisito. Eu estou falando, eu tenho 65, mas estou falando isso há 60 anos atrás. Porque, na realidade, a tuberculose era a doença mais grave que existia naquele tempo no Brasil. Tinha muita gente com tuberculose. Então, se dizia que qualquer ferida era fruto de tuberculose. E depois as pessoas foram, por conhecimento, conhecendo e sabendo que eram outras doenças e que têm outros nomes. Bom, então não é uma doença do mundo moderno. No século XIX, Freud já identificava e já citou coisas a respeito da ansiedade e das questões que ela envolve, que ela reage no teu organismo em função disso. Hoje a gente tem a sensação de que tem um mundo muito mais ansioso, apenas e tão somente porque a gente conhece essa condição. Como a gente conhece a condição do que é ser ansioso, mais facilmente você identifica outras pessoas que sentem ansiedade. É igual aquela história quando a gente é mais jovem, vai comprar um carro, e aí você diz assim, bom, eu elegi que o carro que eu quero é o modelo tal da marca tal. E daquela hora em diante, você quando anda na rua, só vê carro tal da marca tal. Você, pô, tem carro para burro igual o que eu quero ter, mas não é. É porque o teu foco virou para aquilo que você já sabe o que você quer. A ansiedade é a mesma coisa. As pessoas começaram a perceber isso porque foram informadas devidamente do que são os processos ansiosos. A ansiedade, na realidade, ela é definida como um exercício de futurologia, né? Onde você está sempre prevendo que você vai ter uma derrota ao fim dele. Essa é a melhor definição que eu conheço para ansiedade. Ansiedade é um processo, é um exercício de futurologia onde você sempre imagina que você vai perder. Existem pessoas que têm a presunção de dizer, não, existe ansiedade do bem, que aquela nos ajuda a ter foco. A ansiedade, ela paralisa e não te permite ter foco. Então, não existe ansiedade do bem. O que existe ansiedade é um problema que precisa ser trabalhado na gente em termos de exercício, que eu vou falar um pouquinho disso depois. Uma outra definição interessante para ansiedade é o seguinte, a pessoa que tem ansiedade, geralmente a gente usa muito uma figura de dizer assim, olha, eu estou vendo a luz no final do túnel. Isso é uma coisa positiva para o ser humano. Você está, de repente, numa situação difícil e aí começam a surgir oportunidades de você sair daquela situação. Você, estou vendo a luz no final do túnel. O ansioso acha que essa luz é uma locomotiva que está vindo contra ele. E ela vem e ele não tem espaço para se esconder nem para correr. Esse é o sentimento de ansiedade. Isso é ansiedade, por isso que eu acho que é uma coisa tão grave, ao mesmo tempo tão importante. Agora, a gente vai sair da ansiedade para falar da angústia, que são irmãs siamesas, ansiedade e angústia. A angústia é uma coisa que foi verificada, que ela atinge 73%. Eu estou falando de número 73, 81, é um preciosinho danado, mas a pesquisa que foi feita deu nisso. 73% das pessoas no mundo sofrem de angústia, de alguma forma. E a angústia é uma manifestação emocional perturbadora, né?
e ela gera os mesmos tipos de sentimento que a ansiedade, no sentido das repercussões físicas dela. Dor no peito, sensação de vazio, sufocamento, suor frio. Às vezes a pessoa tem um processo ansioso, esse processo ansioso, você tem sempre ele, você consegue trabalhar. A angústia é um determinado momento que você está vivendo, uma determinada situação emocional que está te perturbando muito, e você começa a receber uma série de sentimentos no teu corpo, de dor no peito, você começa a ter dor no peito. Tem gente que acha que está infartando, não está nada, ele está tendo um surto de ansiedade ou um surto de angústia. Enfim, ela é siamesa e muito semelhante. Eu estou conceituando para a gente entender. O medo, ele tem um número interessante. O medo, ele atinge 100% das pessoas economicamente ativas e 100% da humanidade. É claro que você pode me dizer, pô, mas eu tenho um neto de 3 anos, de 3 meses de idade, ele não sente medo. Não foi detectado isso nele, é verdade. Mas o medo é, desses todos os sentimentos, o único que preserva o homem. Então, na realidade, é um sentimento de ameaça, mas ele te alerta de um perigo. O medo é pessoal. O que me assusta pode não assustar o Milton, ou o Luiz, ou o Raul, para vocês ser indiferente, e a mim me assusta, porque ele é muito individual. Mas o medo, ele te previne de você se expor à sua vida a um risco maior. Existem graus, como tudo na vida, você tem a média. Então, aquele sujeito que pula, eu não sei o nome dele, tem um sobrenome italiano, que o cara pula de paraquedas, sem paraquedas, e voa não sei quantos minutos, e depois ele abre um paraquedas, Luigi alguma coisa, é um cara que tem uma noção, o sentimento de medo dele é absurdamente inferior ao meu e à da maioria das pessoas. Eu jamais pularia de um troço daquele. É claro, mas ele tem treino, mas não é só treino, porque o medo é inerente a isso. Ele não é inerente a isso, melhor dizendo. O medo é um sentimento de autopreservação de uma certa forma. É claro que o medo é exacerbado quando você sai do padrão normal, porque se houvesse uma doença, o coronavírus, que ao final dela ela deixasse como sequela você não ter medo, você não sobreviveria muito tempo. Em pouco tempo você morreria, porque você perderia as alertas que te mantêm vivo. Algumas alertas que são importantes. Atravessar a rua olhando para um lado e para o outro. O cara que é atropelado não está na média. Ele deu uma bobeada e foi atropelado, mas a média é você preservar a sua vida. Isso está dentro, isso tem a ver com o sentimento do medo. Quando isso fica muito sério, você começa a ter medos específicos, a gente dá o nome disso de fobia. A fobia é um medo doentio, um medo que adoeceu. Então, você tem diversos tipos de fobias. Você tem a agorafobia. A agorafobia é medo de multidão. O sujeito desse não pode nunca um show de rock, porque ele tem pavor de multidão. Se ele for lá e ele forçar uma barra, ele vai ficar o tempo inteiro desesperado para a hora que ele for embora, porque ele quer sair dessa situação. Você tem gente que tem medo de palhaço de circo. Tem gente que olha para o palhaço, sua frio, passa mal, desmaia. Eu tenho uma prima que ela está olhando uma revista, aparece uma foto de um gato, ela tira a revista da frente e vira a página. Tudo isso, a fobia, seria motivo para um outro HCP Mind na frente, porque isso você tem que falar com a questão do inconsciente e a questão do consciente, que são dois lados que a gente tem. O consciente é aquilo que eu tenho a consciência dele, ele entrou dentro de mim porque eu racionalizei aquilo. O inconsciente, você não tem nenhum tipo de controle, ele entra dentro de você sem você saber como, sem você ter percebido como ele entrou, e ele trabalha contra você. Por isso que eu digo que não dá para falar muito, porque existem exemplos e mais exemplos de coisa que você, quando fala numa palestra, se a pessoa não tiver minimamente, vai achar que eu sou maluco. Eu até sou, mas não é esse grau ainda. Então, a fobia, ela vem do teu inconsciente. É uma coisa que você não sabe. E ela é desproporcional. Ela é um medo absolutamente desproporcional. E, último, nós vamos falar da insegurança, para depois voltar um pouquinho sobre a fobia. A insegurança é um sentimento ou uma sensação de não estar protegido.
Se alguém perguntar, cara, define para mim o que é insegurança. É um sentimento ou uma sensação de que eu não estou protegido. Então, eu agora eu me daria ao direito de dizer o seguinte: graças a Deus, os cristãos têm aonde se apoiar para jamais se sentirem desprotegidos, desde que a tua fé esteja sempre alimentada. Porque esse é o sentimento da insegurança. Ela também te vem de meios da onde você... Porque eu tive um pai e uma mãe que é diferente do pai e da mãe do Luiz, do Milton, do Raul, do Alex e certamente do Guilherme, que o pai e a mãe do Guilherme eu conheço. E eu diria que nós fomos feitos, criados, formados, nós ouvimos coisas diferentes uns dos outros. Quando a gente volta para a fobia, aí a gente pode ter introjetado uma informação mal entendida, que isso, como entra numa área sem controle, ela é trabalhada sem controle, pelo teu inconsciente. Por isso que eu digo, isso é um assunto extremamente complicado para você tratar. Então, esse é uma questão. Eu usaria na questão da insegurança e, de uma certa forma, das fobias, principalmente, das análises, dos processos analíticos, uma passagem bíblica para falar sobre isso, né? A questão psicanalítica. Tem uma passagem na Bíblia que diz que conheça a verdade e ela te libertará. Esse é o princípio da psicologia. O princípio da psicologia, por mais que seja uma coisa dada como feita pelo homem, técnica, etc. e tal, vem de Freud, Jung e outros grandes iniciadores da psiquiatria, da psicanálise no mundo, você só se vê livre das questões, principalmente de fobias e inseguranças, quando você conhece a verdade. O que é a verdade? Aí eu não estou falando da parte bíblica. Você está fazendo análise, e o bom analista é um erro crucial alguém dizer assim, olha, poxa, eu devo a minha cura, a minha fobia, eu devo a minha cura ao meu médico, ao meu psiquiatra. Não. O teu psiquiatra foi bom porque ele soube te manter na linha. Mas nada acontece se você não tiver o teu próprio insight. É você que se cura. Vovó dizia sempre que quem te cura é a tua fé. Isso mais do que nunca é verdade em psicanálise. Quem te cura não é só a tua fé. Quem te cura é você chegar à conclusão de por que você tem os problemas que você tem, as fobias que você tem, a tua claustrofobia, por que você tem medo de andar de avião, que isso é uma coisa que você tem um sentimento, sua frio, tem dor no peito, sufoque, não sabe por quê. Eu, às vezes, acho estranho uma pessoa que diz assim, cara, eu tenho pavor de andar de avião. Pois eu, se pudesse, só andava de avião. Eu não tenho problema com avião. Agora, o problema é eu achar que isso que ele está falando é uma besteira. Não é, ele sofre com isso. E isso tem algum momento na vida dele que, de alguma forma, isso introjetou nele. E essa verdade, quando ele descobre o que foi, ele consegue, a partir dali, se libertar disso. Porque você vai dizer assim, mas vem cá, você descobriu que quando você era pequeno, um gato mordeu o seu pai e você nem se tocou com isso, mas isso te introjetou de uma tal forma que você não sabe porque você tem pavor de gato. Agora você descobriu isso. E aí? Não. Durante muito tempo, eu quando ver gato ainda vou me sentir mal. Mas isso eu vou sabendo que eu estou me sentindo mal e qual é o motivo. Aí você vai desmistificando essa questão na sua vida. Então, essa questão do conheça a verdade e ela te libertará, isso vale muito mesmo. Quando você conhece a verdade, você começa a trabalhar para se livrar dela. Eu queria falar uma coisa interessante, uma experiência que eu vivi. Eu trabalhei com um rapaz na Varig, que ele era gago, ele tinha uma gagueira horrorosa. Ele não era aquela gagueira do que, não, ele ia falar alguma coisa e ele parava, essa veia aqui inchava, e ele não... E ficava tentando até a hora que ele dizia assim, liga para minha mulher, por favor, que eu preciso falar com ela. Saiu o troço, só saía assim. E ele, na faculdade, era o cara mais agressivo da turma, porque o professor, por insensibilidade, mandava ele ler textos do livro. E o cara tinha esse problema. E aí, eu conversando com ele, eu estava fazendo faculdade na época, aconselhei ele a procurar uma clínica, ele foi lá, e depois de uma série de sessões, ele descobriu
que era quando ele era pequenininho, a mãe dele morava lá em Brasília. É uma história longa, mas, enfim, ele descobriu que a pessoa que dava mais atenção para ele, a mãe dele tinha uma série de casas, apartamentinhos para alugar no terreno, e a pessoa que mais dava atenção a ele era um senhor gago. E ele lembrou disso numa coisa, e ele viu qual era a função. A maneira dele que ele pegou daquela pessoa que lhe dava atenção, que brincava com ele, é o que chama atenção a uma criança, que era a gagueira. Então, não era uma coisa consciente. Quando ele descobriu isso, ele ainda ficou gago em 6 meses, porque a musculatura do cara toda, ela foi habituada dessa forma. Então, ele teve que ir para um fonoaudiólogo para fazer uma série de exercícios de relaxamento, de musculaturas da boca, do rosto, para poder voltar a falar normal. 6 meses depois, o cara não tinha gagueira nenhuma. Isso eu assisti. Isso não é um milagre. Isso é porque o cara conheceu o que provocava nele, e daí em diante não tinha mais graça continuar gago, porque ele sabia qual era o motivo. A gente vai falar rapidamente um pouquinho agora sobre como trabalhar e combater esses sentimentos, principalmente da ansiedade e da angústia, que são os dois que eu acho que são muito próximos e estão mais juntos. Eu vou falar isso sobre o ponto de vista estritamente técnico. Não que seja uma conversa técnica, mas é como os psicólogos, os psiquiatras nos aconselham de como é que você trabalha a sua ansiedade para não deixar esse surto se transformar numa coisa mais grave. Uma outra alerta que eu dou é o seguinte: façam todo o possível do mundo para se exercitarem, para evitar, porque se instalar em você a tal do pânico, toque, qualquer coisa dessa, isso se transforma numa coisa crônica e perene, onde você vai sofrer muito e não vai nunca estar curado. É como o cara que vicia em cocaína ou em drogas mais pesadas. Se ele dissesse para você, olha, eu fui viciado em cocaína, ele não entendeu ainda o esquema. Ele é viciado em cocaína, mas ele está sob controle. E a qualquer momento ele pode ter um rebate e voltar. Eu vi isso muito. No tempo de faculdade, a gente fazia muito trabalho com jovens, porque eu era jovem, e a gente fazia muito trabalho com entidades que cuidavam de pessoas jovens envolvidas com droga. E naquele meu tempo, as drogas eram mais leves, era maconha e alguns que tomavam ácido, mas a grande maioria era maconha, porque a cocaína custava muito caro, não era para qualquer um. Então, a ansiedade. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quando você começar a sentir ansiedade, porque a ansiedade ela é criada no cérebro a partir do teu sentimento mais incontrolável, que é o pensamento. Você começa tendo um pensamento, poxa, daqui a 2 dias vai vencer aquela fatura, eu não tenho dinheiro para pagar, o troço vai acontecer daqui a 2 dias, e você já começa hoje um processo ansioso em relação àquilo, o que eu vou fazer, como é que eu vou resolver isso e tal. E se você deixar, isso vai virando angústia, você vai começar... Primeira coisa que acontece é que você começa a ficar com a respiração curta, que é natural em processos ansiosos. Você começa a falar assim naturalmente, você vai ficando cansado. Na realidade, com isso você diminui a sua oxigenação. Então, primeira coisa que você deve fazer quando você sentir a presença de um pensamento, primeiro é você saber que aquele pensamento vai te gerar uma emoção ao seu coração, e essa emoção vai descarregar alguma coisa no seu corpo. Falta de ar, dor no peito, suor frio, mão gelada. Ela vai descarregar de alguma forma, que é o que a gente chama de somatizar de alguma forma. Primeira coisa, para você manter a ansiedade em níveis baixos, normalmente, tem uma psicóloga chamada Ana Maria Rossi, que eu já li algumas coisas dela, eu acho uma pessoa respeitável, que ela diz o seguinte: fazer a coisa certa para ter uma consciência tranquila, fazendo você ter orgulho dos seus atos, ter um comportamento mais ético e justo. Porque ética é muito variada. Qualquer um drug dealer, ele tem ética. Ele tem a ética dele. A ética é uma coisa muito pessoal do ramo onde você está, das pessoas com quem você está envolvido. A regra do jogo é clara. Oi, Toninho. Mas o importante para nós é que
você vai manter os seus níveis mais baixos quando você tem a convicção de que você está fazendo uma coisa legal, você é um cara que sempre procura agir da forma justa, da forma ética com seus parceiros, e você tem que buscar uma forma de você dizer, não, eu fiz isso, eu tenho a minha consciência tranquila que eu fiz o melhor que eu podia fazer. Isso é uma forma de manter mais baixos os níveis de ansiedade em você. A segunda coisa é uma técnica, é você fazer a tal da respiração, inspiração e respiração forte. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, eram 2 homens e 28 mulheres na sala, porque faculdade de psicologia só dá mulher. E era eu e um outro cara que fazíamos faculdade. E as mulheres, quando começam a discutir, é mulher, né, bicho? É 200 falando da mesma coisa ao mesmo tempo. E eu tinha um professor muito engraçado, que ele, quando via que estava mais nervosa, ele falava o nome dela, fulano, ela olhava para ele e fazia assim, que era para ele entrar num processo técnico de inspirar e expirar. Porque quando você faz isso, você oxigena o cérebro, você melhora a sua situação de oxigenação e você põe para fora o gás carbono. Você faz isso quando está fazendo ginástica, quando está fazendo levantamento de peso, você faz esse tipo de respiração. Então, respiração e um relaxamento mental, que ele evita a ansiedade de te provocar um surto de pânico. Você está dirigindo, se a ansiedade já está muito grande em você, você não controlou. Eu conheço gente que para o carro, liga para alguém e diz, vem me buscar porque eu vou morrer. Mas vai morrer de quê? Está sentindo dor no peito? Então, eu vou morrer, não sei do que eu vou morrer, mas eu tenho certeza que eu vou morrer. Isso é um susto de pânico. E ela começa com pensamentos que te geram ansiedade. Então, a coisa é muito próxima. Então, relaxamento e respiração. Relaxamento muscular progressivo. Você não pode fazer no carro. Mas quando você chegar em casa, senta num lugar com conforto e começa a relaxar. Às vezes você tá parado assim, com os braços, e de repente você sente que você está tensionando o braço numa posição de nada. É você se tocar disso e soltar o braço e respirar junto. Respiração é a coisa mais importante que a gente tem nos processos em que você quer diminuir a sua ansiedade rapidamente. Um outro passo é você fazer meditação. Aqui poderia ser um outro dia de HCP. Meditação, existem 500 mil modelos de meditação. Se alguém estiver interessado em algum, eu conheço alguns muito simples. Você vai me perguntar, você pratica? Eu digo, não, porque eu realmente não sou disciplinado a ponto disso, mas já fiz e teve um resultado fantástico para mim, e é muito simples. Então, se alguém quiser depois no particular, me pergunta, eu ensino, explico algumas técnicas que eu aplico que são interessantes de meditação. E eu vou falar rapidamente na meditação, não quero me alongar muito, mas eu vou falar rapidamente. A meditação é o seguinte, a gente pega a vida como se fosse um pêndulo, onde você tem uma bola no final desse pêndulo. O pêndulo ele faz esse movimento aqui. Né? Para isso é um pêndulo. Bom, ele, quando vai aqui, vamos fazer uma representação seguinte. O pêndulo, quando está do lado esquerdo, está no passado, quando vai para o lado direito, está no futuro. E quando ele passa rapidamente pelo centro, é o aqui e agora que você está. Biblicamente, a gente sempre entendeu, Cristo disse assim, cada dia com a sua agonia. A agonia de hoje é de hoje, amanhã é outra. Então, o importante é a gente saber que quando você pensa, a sua mente pensa numa coisa do passado, poxa, eu não devia ter falado com meu filho daquela forma, eu não tratei bem meu pai, eu não falei bem com meu irmão, tratei meu empregado mal. Qualquer coisa do passado, lembre-se do seguinte, já foi, aquilo já passou, aquilo está no passado. Se você tiver que corrigir aquilo, é um outro momento, mas você não pode ficar pensando naquilo. Você quer corrigir, levanta dali, vai, liga para a pessoa e diz, olha, eu quero pedir desculpas a você pelo que eu falei ontem, porque isso me perturbou. Tchau, um beijo, puf, desliga, porque você não vai mudar a história. Se você fez nela um machucado, esse machucado vai demorar a curar. Ele vai curar, mas vai demorar. E quando você deixa o pêndulo aí para o futuro, todo mundo vai, é que você pensa no amanhã, oh, meu Deus, depois da manhã eu tenho que fazer, caramba, está chegando a data de pagar um empregado e ainda não tenho o dinheiro todo. Não adianta, o futuro não te pertence. Nós não temos nenhum domínio sobre o futuro. A gente gasta antecipadamente uma energia que não vai resolver de nada.
Talvez daqui a 5 minutos venha o resultado, você diz, pô, eu me preocupei, eu tive dor de barriga, eu senti falta de ar, está resolvido. Então, cada dia com a sua agonia. A meditação é quando você para esse tal desse pêndulo. É fácil? Não. É possível? Sim, mas é muito exercício para chegar lá. E se você se propor a fazer 15 minutos de meditação por dia e conseguir fazer isso por um mês, talvez nesse um mês você consiga 2 ou 3 minutos de meditação de fato, que é parar essa voz que fala dentro de você. Meditar é você tranquilizar a tua mente, é você não falar mais durante algum tempo com a sua mente. Se você fizer isso 5 minutos, é como se você tivesse dormido 8 horas. Essa é mais ou menos a relação que se faz tecnicamente. Porque é um descanso tão violento que você tem, que é como se você tivesse repousado durante muito tempo. Isso é uma técnica de meditação. E, principalmente, gente, trabalhar, exercitar para evitar os maus pensamentos, os pensamentos que geram emoção, porque a emoção gera um desconforto físico. Como é que você faz isso? É uma técnica, você tem que ir exercitando. Eu hoje uso uma técnica que eu uso fisicamente a minha mão. Quando eu começo a pensar numa coisa que eu não tenho solução para ela, não está na hora ainda de resolver, ou então eu não tenho solução e o que não tem solução está solucionado, eu digo, não vou pensar nisso. E eu faço assim e mudo de ideia e vou pensar no meu neto que está em Houston, nas minhas netas que estão em Portugal. Eu procuro mudar o meu canal e sair do funk para um outro tipo de música que me agrade, exceto o sertanejo universitário, que aí realmente você vai cortar os pulsos e vai sangrar até a morte com esse tal desse com esse tipo de música. Tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para não deixar esse sentimento se apoderar de você, existe um manual para isso, que é a Bíblia. Quando a gente começa a conhecer a palavra, a gente começa a ver que tudo está ali. A tua tranquilidade está ali. Aquilo que você acha que é teu inferno não é teu inferno. É uma passagem necessária que você tem que ter, porque você está sendo preparado para uma outra situação. E se você crê realmente, é isso, não é diferente disso. Qualquer outra coisa que disserem é de gente que não está habituada a ler. Porque quando você vai na Bíblia, você encontra a resposta para tudo que você tiver de insegurança, de sentimentos de insegurança, medo, angústias. Isso tudo livra. Foi o que eu falei no início da nossa conversa lá. Os cristãos têm uma grande vantagem em relação à segurança. Eles se sentem sempre protegidos, porque eles têm a convicção, a fé e a certeza de que eles estão protegidos por Deus e por Jesus. Então, isso é uma grande vantagem para a gente. Isso é um capital imenso. Então, se você verdadeiramente crê em Deus, você tem que saber que na Bíblia você encontra respostas e técnicas para tudo isso em relação à questão das ansiedades, dos problemas emocionais. A gente só não pode ser como aquele cara que está num prédio, o prédio está pegando fogo, alguém diz, cara, chegou uma escada Magiros, aí o cara grita, não, Jesus vem me salvar. Aí depois o cara chega lá em cima, vira para Jesus e diz, pô, fiquei esperando, Jesus disse, eu mandei até helicóptero, escada Magiros, mas tu não se salvou. Então, ninguém diz que por a gente saber que tudo está na Bíblia, você não deve nunca procurar um médico quando está doente, tomar um remédio que o médico lhe prescrever. Não é isso que eu quero dizer, quero deixar isso bem claro. Existem pessoas que precisam tomar tarja preta, que precisam ter um problema químico e precisam ajustar isso. Mas eu digo que não existe tarja preta melhor do que a Bíblia. Ali foi... Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, tanto é que eu puxo sempre esse assunto, é um assunto que me incomoda sempre, porque eu estou diariamente, dioturnamente, há muitos anos trabalhando a minha ansiedade, usando técnicas que eu posso usar para não ter pensamentos estranhos, coisas que me aflijam. Viver não é uma coisa muito simples, não. Viver é complicado, mas a gente tem aonde se apegar. E depois que eu descobri isso, para mim ficou tudo mais fácil. Eu queria, antes de terminar, lembrar para todos nós cristãos uma passagem que eu acho que é importante. Tem uma passagem bíblica que eu leio sempre, principalmente naqueles momentos em que a coisa está mais difícil e que aí há uma tendência de aumentar a minha ansiedade,
que diz que não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as tuas petições, e pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz que Deus exerce e que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu creio nisso, e isso é o grande caminho para a minha cura na questão da ansiedade. Eu não sou capaz de acrescentar um minuto na minha vida por ser ansioso. Isso, quem domina e quem é dono é Deus. Então, eu queria terminar falando isso. Foi uma coisa mais rápida. Eu tinha conversado com o Nilo, dizendo que eu estava em dúvida entre dois assuntos. Um era esse, e o outro era psicopatia e sociopatia. Os caras vão pensar, esse cara é maluco. A próxima é para quem é psicótico, mas não é, porque a psicopatia é um assunto que eu sou apaixonado pelo tema. E quem sabe no futuro aí a gente faça um outro HCP Mind, se houver gente interessada nesse tema, para a gente escorrer e conversar um pouco sobre isso, porque é apaixonante na medida em que é tão difícil de você detectar. Eu queria agradecer a Deus por essa conversa, por todo mundo que me ouviu, que Deus abençoe a cada um de nós, porque todos nós que estamos aqui já somos vencedores na medida em que estamos todos vivos aí com todas essas coisas que têm acontecido. Posso fazer duas perguntas?